a proposta hoje, né, é de nós continuarmos a queimar, né, continuarmos a estar nesse ambiente. Sabe que nós fomos feitos para isso. Sabe que estar na presença do Senhor, estar queimando com o seu fogo, é para isso que nós fomos comprados. É para isso que nós estamos ainda nessa terra, para nós como tochas vivas estarmos andando, e por onde nós formos, nós podemos dizer como Jesus dizia, quando ele botava o pé dele num lugar, ele dizia: vos é chegado o reino dos céus. Você sabe que eu e você somos céu na terra. Céu na terra não é um dia, céu na terra não é uma igreja, um ambiente, um ministério. Céu na terra são os filhos de Deus, que têm a sua presença, que carregam o seu espírito. Amém? Tem uma música, eu quero pregar essa noite. Eu estava pensando a respeito dessa música. É uma música que a gente canta, já tem mais ou menos uns 5 anos que a gente canta, que diz assim: o que dizer e o que fazer quando Ele vem? Você conhece essa música? Já cantou? O que dizer, o que fazer quando Ele vem? E nós precisamos responder a essas perguntas. Nós estamos vivendo uma geração que tem buscado moveres do Senhor. Nós vamos para retiros e nós vemos o mover do Senhor. Nós viemos para uma vigília, como nós viemos ontem, e nós vemos o mover do Senhor, amém? Quem estava aqui ontem percebeu. Nós viemos num culto como esse, nós vemos o mover do Senhor. E nós precisamos, como filhos de Deus, sabermos nos mover com o Senhor. O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando eu me percebo nesse ambiente tomado pela presença do Senhor, esse ambiente glorioso, esse ambiente que não tem a ver com as cadeiras, que não tem a ver com as paredes, o lugar em si. Pode ser o meu quarto, no secreto, pode ser um retiro, pode ser um culto, pode ser um grupo de crescimento, e que cada vez mais os nossos grupos de crescimento sejam cheios da presença do Senhor, muito mais do que cumprirmos uma data, mas que tenhamos a presença do Senhor. Mas o que nós devemos fazer quando isso acontece? Você sabe que existia um fenômeno miraculoso que acontecia em Jerusalém nos tempos de Jesus, que era quando um anjo descia e ele agitava águas em um tanque, e então as pessoas que estavam ao redor daquele tanque, que conseguissem se mover e se jogar na água, elas eram curadas. Era um milagre que acontecia na Terra Santa, era um mover de Deus. E quando o Senhor vem e toca as águas na nossa geração, quando o Senhor vem e se move no nosso meio, quando Ele direciona que Ele quer fazer algo numa geração específica, nós precisamos aprender a nos mover com Ele. Você sabe que os israelitas, eles viviam no deserto algo sobrenatural. Eles tinham a presença de Deus manifesta no tabernáculo, mas eles tinham também uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça. E eles aprenderam que quando essas colunas se moviam, era a hora de se mover. Quando as colunas paravam, e aonde as colunas paravam, ali era o lugar do encontro. Ali era o lugar de parar de andar, de montar o tabernáculo. Eram os levitas que faziam isso, e então ter um encontro, porque o tabernáculo se chamava a tenda do encontro. E nós somos o povo de Deus em 2022, amém? E se nós queremos continuar queimando, se nós queremos que a chama continue a queimar, nós precisamos nos mover com Ele. E existem algumas coisas que nós precisamos conhecer, verdades que nós precisamos conhecer, para que a chama esteja sempre alimentada. Quem aqui já fez fogo sabe que uma coisa é você começar o fogo, mas existe uma manutenção desse fogo que precisa ser feita. Se você sempre precisar colocar fogo, você sempre vai estar tendo um trabalho a mais, e você sempre vai passar por um período de esfriamento. Eu já tive a oportunidade de morar fora do Brasil, já estive numa situação em particular, por 3 meses na Nova Zelândia. Eu morava numa casa que não tinha aquecimento, a não ser se eu ligasse a lareira.
no centro da casa. E eu, a duras penas, aprendi que é muito mais fácil eu manter o fogo aceso do que eu sempre precisar ir lá e começar o fogo. Porque para começar o fogo dá trabalho. É graveto, é um pouquinho de óleo que tem que ter, sabe? Era toda uma situação, eu não podia chegar simplesmente, não se acende fogo como em desenho animado, que você coloca vários tocos e aí você risca um fósforo, aquilo vira. Não é assim. Existe um fogo pequeno que precisa começar, daí vai ali material que queima rápido. Então, quando aquilo ali pega um volume, aí que eu posso colocar um graveto um pouco mais grosso. Quando aquele graveto mais grosso já está em fogo, então eu posso colocar lenha, para que essa lenha gere calor, e não somente barulho, fumaça, luz. E aquele calor era o que mantinha a minha casa aquecida para o inverno. E quando eu deixava o fogo apagar, eu tinha mais trabalho. Eu passava frio, eu passava trabalho, eu machucava a minha mão, eu vivia com farpinha no dedo. Era bem complicado, até que eu aprendi a me mover naquela situação. E eu comecei a me adiantar. E eu, quando começava um fogo, eu já começava antes de precisar dele. Eu não esperava ficar gelado em casa para eu andar toda encolhida para ir então fazer o fogo. Quando eu precisava do fogo, ele já estava aceso, a casa já estava aquecida. E eu já comecei a estocar lenha no balde do ladinho. E eu já comecei a entender os tempos em que eu tinha que ir lá e olhar aquela fireplace, aquela lareira, e colocar a tora certa, colocar o pedaço de madeira certo. Tinha hora que era uma maior que precisava ir, tinha hora que era uma menor, porque senão não cabia. E assim a minha vida melhorou. Eu não ficava mais chorando, dizendo: quero ir embora, eu quero praia, eu quero chinelo de dedo, eu quero Rio de Janeiro, eu quero... E aí eu comecei a viver bem naquele lugar. Na vida do Espírito é a mesma coisa. Nós precisamos chegar num lugar de amadurecimento, onde nós não precisamos o tempo inteiro estarmos olhando e dizendo: puxa, deixei faltar lenha, acabou o fogo. Porque quando acaba o fogo, a gente tem que limpar aquela cinza, porque cinza não queima mais. E aí é um trabalho. E na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Nós precisamos chegar no momento onde nós sabemos nos mover com o Senhor e manter o nosso fogo aceso. E como que eu faço isso? Verdades que eu preciso conhecer. A primeira verdade é que quando eu chamo o Espírito Santo, quando eu me proponho a estar na presença dEle, Ele vem. Primeira verdade que nós precisamos entender é que o Espírito Santo vem. Ele vem, Ele quer se mover. Atos 1:8, Jesus disse, é Jesus dizendo: vocês receberão poder para testemunhar de mim, quando descer sobre vocês o meu Espírito Santo. Isso são palavras de Jesus. Ele diz em Atos 1:4, fiquem em Jerusalém até que a promessa de meu Pai venha. Até que o Espírito Santo seja enviado do céu. Lucas 24:49 diz: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas você sabe que o período de espera pela promessa já aconteceu. Pentecostes já aconteceu. Nós já estamos depois de Atos 2. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo já veio. Nós vivemos a era do Espírito Santo se movendo na igreja. Se você não tem experimentado o mover do Espírito Santo, a melhor parte de ser cristão você não tem vivido.
A parte sobrenatural do ser cristão, a parte além de um dia eu vou morar no céu, e céu só é céu porque Ele está lá, porque Jesus um dia disse: eu vou para o meu Pai, e eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu vou voltar para buscar vocês para mim mesmo. Ele não diz para levar você para o céu, para viver num campo de golfe. Ele diz: eu vou voltar e vou buscar vocês para mim, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Mas antes de subir, Ele disse: eu vou enviar o Consolador. E aquilo que eu sou fisicamente para os meus discípulos, o Espírito Santo será para a igreja, para as gerações da igreja. É esse o momento que nós vivemos. Nós precisamos, para ontem, aprender que o Espírito Santo veio, e que Ele vem quando nós clamamos, e que Ele vem quando nós colocamos a lenha. Ele vem. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um, repousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. No calendário, Atos 2 está 2000 anos distante de nós, no calendário humano, mas no calendário de Deus nós estamos vivendo os dias de Pentecostes. Essa é a era da igreja. Isso aqui é a nossa realidade. Eu e você precisamos ler o livro de Atos e dizer: isso daqui tem que ser a minha vida. É para isso aqui que eu fui chamado. Para essas coisas doidas que acontecem no livro de Atos. Você sabe que a teologia já chama o livro de Atos hoje como os atos do Espírito Santo através da igreja. A boa teologia chama esse livro de os atos do Espírito Santo através da igreja de Cristo. Igreja de Cristo? Ele vem. Outra coisa que nós precisamos saber, outra verdade que eu e você precisamos conhecer, para que o fogo nunca se acabe, para que a gente nunca precise estar nessa ida e vinda, nessa vida de que nesse mês eu estou com o Senhor, no outro mês eu não estou, sabe? Isso é cansativo. Mas para que eu tenha essa constância e aprenda a me mover no Senhor, tem uma outra realidade que eu preciso conhecer. Essa realidade está em Efésios 5,15. Eu quero que você abra comigo, ou no aplicativo, ou na Bíblia, ou se projetam aqui. Efésios 5,15. Porque a segunda verdade, a primeira é que Ele vem, mas a segunda verdade é que eu devo me encher dEle. É algo que eu faço com um propósito. É algo que eu quero, é algo que eu devo desejar e que eu devo me mover para ter na minha vida. Efésios 5,15 diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Olha o que Paulo está falando aqui. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu não sei se você já percebeu, mas assim, os dias não estão bons, né, gente? Vai piorar. Mas para os filhos de Deus, que colocam a lenha, sempre tem mais fogo, sempre tem mais presença, sempre tem mais vitória, sempre tem mais do Senhor. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. É isso que Paulo está falando. Não sejam tolos, aproveitem o tempo e percebam qual é a vontade do Senhor. E então ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o contexto. Nós somos acostumados a ler essa porção da Bíblia já direto no enchei-vos do Espírito, e nós deixamos a parte do cajado de fora.
Mas tem uns versículos antes dizendo: ei, não seja tolo, não desperdice tempo, aprenda a se mover com o sobrenatural. Os dias são maus, entendam a vontade de Deus. E a vontade de Deus é: não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Encham-se do Espírito. Façam isso como um propósito de vida. Não espere o retiro, não espere o congresso, não espere acordar um dia cheio do Espírito Santo falando em línguas. Faça isso, busque isso. Eu, quando acordo lá em casa, eu vou até a mesa onde tem um café da manhã para mim. Eu vou até lá, está à minha disposição, mas eu preciso ir até lá. Nós precisamos aprender a nos mover com o Senhor. Nós precisamos parar de achar que o sábado e o domingo é o dia do Senhor e que de segunda a sexta eu posso ser uma pessoa normal aí fora, porque enquanto você está sendo normal lá fora, o teu fogo está apagando. Enquanto você está indo lá para fora, aceitando convite para fumar, para falar mal, bebedeira. Enquanto você está lá fora assistindo pornografia, enquanto você está lá fora se tocando como não deveria, o teu fogo está apagando. E aí, para vir no sábado e no domingo e enxergar uma igreja queimando, e aí você diz: puxa, parece que eu estou só com um palito de fósforo. Sabe por quê que parece que você está só com um palitinho de fósforo? Porque você está. Porque enquanto você quis viver um dia, uma vida secular na semana, você deixou o seu lugar do fogo. Eu gosto muito do nome de lareira em inglês, porque o nome da lareira em inglês é o lugar do fogo. Enquanto você está vivendo uma vida normal ali fora, o teu lugar de fogo está esquecido. E está esfriando. E está virando cinza. E é por isso que é tão difícil entrar nisso. E aí você fica dizendo: não, mas um dia eu vou ser. Um dia eu vou ser como o pastor Tiago. Um dia eu vou ser como a pastora Gabi. Um dia eu vou ser como a pastora Débora. Um dia eu vou ser como o pastor Andrigo. Um dia. Sabe como o Senhor diz que é para nós, que dia que é para nós nos movermos nele? No dia de hoje. Sabe qual que é o dia da visitação do Senhor, conforme as Escrituras? Hoje. Hoje é o dia. Então nós precisamos aprender a nos mover com o Senhor e a nos enchermos. E a palavra diz: mas enchei-vos do Espírito. Como um celular que você tem na sua mão. E ele tem todo um programa, toda uma parte operacional. E ele tem câmera, e ele tem aplicativos, e ele tem internet. E ele tem tanta coisa que você pode fazer com ele, mas ele precisa de constante bateria. É ou não é? Constantemente você precisa ligar esse aparelho a uma fonte de poder, a uma fonte de energia. E nós somos da mesma maneira. Você sabe que no grego, quando se escreve, mas enchei-vos do Espírito, a palavra enchei-vos é uma palavra no gerúndio, é uma palavra que diz: continuem se enchendo, e que ela pode ser traduzida como: assim como um aparelho precisa recarregar a sua bateria. Aprenda a carregar, a recarregar a sua bateria no Senhor. Tem muita gente que vive uma vida assim, ó: empresta 10% de bateria sua aí. Me dá só um pouquinho aí do finalzinho do seu... Já terminou de carregar o seu celular? Deixa eu colocar aqui, o meu está com 1%. Ai, não desligou. Aí ele olha e diz assim: já está com 15%. Poxa, 15% de bateria. Uau! E vai feliz da vida com 15% de bateria embora. Enchei-vos do Espírito constantemente.
se ligue ao Espírito, esteja constantemente enchendo a tua bateria, as tuas lamparinas, se é para usar as palavras bíblicas. Enche as tuas lamparinas. Eu sei que é mais cômodo quando alguém faz por nós. Eu sei que é mais cômodo quando a gente entra num ambiente, o ambiente já está aquecido, a mesa já está posta. E isso acontece. Glória a Deus pelos seus ministros que fazem isso por nós. Mas nós somos chamados a termos uma vida constantemente à mesa do Senhor. E chega uma hora que nós precisamos amadurecer e nós mesmos criarmos o nosso ambiente. E nós mesmos colocarmos o nosso celular para recarregar. E nós mesmos fazermos a nossa refeição. E nós mesmos nos assentarmos nessa mesa e comermos aquilo que é nosso. O encher-se do Espírito Santo é pão dos filhos. E às vezes nós nos comportamos como cachorrinhos, esperando cair migalha. Eu preciso saber que Ele vem. Eu preciso saber que é responsabilidade minha me encher do Espírito. Mas eu também preciso saber como que eu me encho do Espírito. E aí nós continuamos a nossa leitura. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu fiz seminário e nós tínhamos um diretor na época, o pastor Heber Dutra, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando nós tínhamos o mover, nós tínhamos todos os dias escola de oração. Temos escola de oração toda sexta-feira, venha, participe. Nós tínhamos todos os dias escola de oração. E quando ele ministrava, ele dizia assim: olha o que o pastor do seminário ensinava para nós: não perca o seu tempo na hora do mover somente chorando. Isso nós éramos ensinados no seminário. Não percam o tempo de vocês na hora que o Espírito Santo está se movendo, na hora que os ministros estão entregando, na hora que tem profecia, na hora que tem palavra de conhecimento, na hora que tem discernimento, na hora que tem milagre, na hora que tem cura. Não perca o seu tempo simplesmente ocupando um lugar no espaço e chorando. Chore, mas chore fazendo. Você está me entendendo? Eu não estou dizendo que não é para a gente chorar. O choro, ele é espontâneo e ele é uma manifestação da nossa alma, e a nossa alma está rendida ao Senhor no momento desse. Mas nós precisamos a nos mover no sobrenatural. Enquanto nós choramos, nós clamamos. Enquanto nós choramos, nós profetizamos. Enquanto nós choramos, nós somos curados. Enquanto nós choramos, nós liberamos perdão, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Enquanto nós estamos chorando, nós colocamos a nossa boca no pó e dizemos: Senhor, esse é o nome do meu pecado que eu não tenho conseguido vencer durante a semana. Esse é o pecado que tem apagado o fogo que tu acendes enquanto eu estou dentro da igreja. E eu confesso, e no nome de Jesus eu venço esse pecado. Falando entre vós com salmos, você precisa conhecer a palavra. Você não sabe quão poderoso é cantar um salmo, dizer um salmo, lembrar um versículo enquanto nós estamos no mover. Nós precisamos entender que as nossas armas são espirituais no Senhor. E que sim, nós choramos, e que sim, nós nos alegramos, e que sim, nós nos arrepiamos, e que sim, nós rimos. E tem dia que tu está chorando, rindo, é tudo de uma vez só, e é uma delícia, e está tudo bem. Mas a gente precisa ir além, não é só isso.
Tem pessoas que enquanto está acontecendo o mover, elas estão olhando e dizendo, eu queria tanto estar aí. Quando na verdade é só fechar o olho e falar, eu entro. Aleluia. Enche-me, usa-me, lava-me. Eu não sei o que é que você precisa entregar diante do Senhor. Nós vamos ter esse momento hoje ainda, porque o dia que se chama hoje é o dia de nós nos movermos no Senhor. E hoje você vai colocar diante do Senhor o que você precisa. Se é um ministério que o Senhor tem prometido sobre a sua vida, mas que você não tem movido nele, diga, Senhor, eu trago a existência, eu jogo dentro da água, move a água para eu jogar essa palavra dentro dessa água, para eu me jogar dentro dessa água, para que isso comece. Se é um dom, nós lemos nas Escrituras que é para nós procurarmos com zelo os dons. Existem dons do Senhor disponíveis à igreja. Dons de poder, que é a palavra, que é o dom da fé, a fé específica, né? A fé sobrenatural. Existe o dom de milagre, dons de curas. Existem os dons vocálicos, que é aquele que você fala, que é quando você profetiza. Que é quando você entrega uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, quando você tem um discernimento. Existem os dons inspiracionais, que é a profecia, que é a língua, que é quando você tem, inclusive, a interpretação da língua. Nós precisamos aprender a nos mover no Senhor. Jéssica, eu não falo em línguas, pois hoje você vai pedir e vai receber. Jéssica, eu falei em línguas uma vez só, depois nunca mais, pois hoje você vai receber a continuação desse ministério, desse dom sobre a sua vida. Jéssica, eu falo em línguas, tem muito tempo. A palavra diz, ore para que também possa interpretar. Jéssica, eu tenho muita vontade, eu acho lindo profetizar. Peça ao Senhor que te use numa palavra. Talvez você não tenha o ofício do profeta, mas você pode um dia profetizar. Mas para isso acontecer, você tem que estar no fogo. Você tem que estar movendo com o Senhor. Amém? O Senhor quer nos entregar, Ele quer que a gente viva tudo isso. Não fique naquela parte cinza que diz, será que Deus quer? Ele quer, irmão. Amém. Será que Ele quer que eu fale em línguas? Quer. Será que Ele quer que eu vença o pecado? Sim, Ele foi para a cruz para isso. Amém. Será que tem um ministério para mim? Tem. Ministério da reconciliação, meu irmão. Não sei como que você vai fazer esse ministério, mas ele existe. Alguns estão no ministério da reconciliação através do pastoreio, outros do ensino, outros do apostolado, mas estamos todos no ministério da reconciliação. Mas eu não sei se existe uma língua de fogo repartida para mim. Existe, irmão, existe. Só que tem que buscar, tem que querer. A gente tem vivido muito no natural, a gente tem vivido muito como pessoas normais. Deixa eu te falar, se tu quer ir para o céu, não pode ser normal, irmão. Não dá mais. O crente, nem de perto, o crente até de longe, ele é diferente, irmão. Nós não vivemos mais pelas coisas daqui. A tua cidadania não é mais brasileira somente. Talvez alguém aqui essa noite precise justamente pedir para o Senhor fome, sede. Talvez tenha alguém nessa noite que diga, puxa, eu não, nem vontade de pegar lenha eu tenho. Pode ser o seu caso. Peça para o Senhor que Ele te dá. Fique de pé no seu lugar. Escute, me escute, somente escute, não leia, me escute. Jesus falando, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, diga comigo, quanto mais
quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eles vão começar a cantar aqui. Eles vão cantar a respeito do que dizer, o que fazer quando Ele vem. E a resposta é: